Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós iremos considerar joia espiritual da semana 26 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês mais uma vez, que Jeová possa sempre estar abençoando a sua vida e que você possa querer sempre fazer a sua vontade. Vamos então agora juntos considerar um pouco a palavra de Deus e encontrar bastante joias espirituais. Vamos iniciar fazendo a pergunta que aparece na nossa apostila. Então, o texto base da pergunta é o livro de 2 dos Reis, capítulo 21, o versículo 13, que diz assim: Estenderei sobre Jerusalém a corda de medir usada contra Samaria. Eu utilizarei o nível usado contra a casa de Acabe, e vou limpar Jerusalém como se limpa uma tigela, lavando-a e virando-a de cabeça para baixo. Então a pergunta, o que Jeová quis dizer quando falou que ia usar um nível para medir Jerusalém? Então a resposta para essa pergunta se encontra no livro Perspicaz, volume 2, página 478, parágrafo número 4. Então, resumidamente, a resposta é: geralmente o nível ele serve para medir ou saber se algo está nivelado, se está legal e se pode ser usado ou refeito. Então, Jeová quis dizer que iria nivelar Jerusalém para ver se realmente ela poderia ser consertada, por assim dizer, ou aniquilada. Então, Jeová percebeu que aquela nação ela precisava ter o seu juízo, para que assim ela pudesse ver que somente Jeová é o Senhor dos Senhores. Então, Jeová ele quis dizer que ia nivelar aquela cidade, aquele reino, para que eles pudessem entender que somente servindo a Jeová estava no caminho certo. Então, resumidamente, era isso que Jeová quis dizer. Certo? Então, vamos para a segunda pergunta da nossa apostila. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, agora sim, a gente vai iniciar fazendo as nossas pesquisas. Então, o primeiro texto que nós podemos ler é do capítulo 20 e o versículo 1 do livro de 2 dos Reis, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz Jeová, dê instruções aos da sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Isaías, ele teve uma missão muito difícil, avisar o rei que ele iria morrer, pois poderia resultar em sua morte, assim como aconteceu com Micaías. Mas o profeta Isaías demonstrou coragem e confiança em Jeová. Então, a lição para nós: o escravo fiel e prudente, por meio da palavra de Deus, diz que em certo momento da história nós iremos pregar uma mensagem de julgamento. Será que estaremos preparados para isso? Confiaremos em Jeová ou será que teremos medo da morte? Então, para que isso não aconteça, fortaleça hoje a sua fé, para que assim, lá no futuro, você possa obedecer os mandamentos de Jeová. Ainda no capítulo 20, nós podemos fazer a leitura do versículo número 2, que diz assim: Então, ele virou o rosto para a parede e começou a orar a Jeová.
Ezequias, após receber a notícia de que iria morrer, uma notícia que desestabiliza qualquer um, o rei virou para a parede e orou a Jeová. Lição para nós: notícias ruins podem chegar a nós a qualquer momento. E muitos, quando recebem, dizem assim: é como se o chão estivesse abrindo, ou eu perdi o chão. A pessoa, ela não sabe o que fazer. Então, se isso acontecer com você, simplesmente ore, pois o único que pode mudar a situação, mudar as circunstâncias, é o nosso Deus Jeová. Então, ore para Ele. Ainda no capítulo 20, podemos fazer a leitura do versículo 3 e do versículo 4, que diz assim: eu te imploro, ó Jeová, por favor, lembra-te de que tenho andado diante de ti, fielmente e de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar muito. Isaías ainda não tinha chegado ao pátio central quando recebeu a seguinte palavra de Jeová. Ezequias, ao se ver sem saída, sabendo que o seu fim era iminente, ele recorda a Deus sobre os seus atos justos e de fidelidade e chora. E Jeová ouve a sua oração. Lição para nós: Ezequias, aqui nesse momento, ele não barganhou a cura de sua doença. Simplesmente ele foi sincero e honesto em suas palavras, demonstrando o quanto ele foi leal a Deus. Jeová, ele ouve a oração sincera e honesta de Ezequias e o cura, ele estende a sua vida. Então não adianta orar a Deus somente na dor, se na sua vida ou a sua vida não for voltada para Deus. Então, para que Jeová, para que Deus possa ouvir as nossas orações, nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, pois somente assim Ele irá ouvir as nossas orações. Ainda no capítulo 20, nós podemos fazer a leitura do versículo 19, que diz assim: então Ezequias disse a Isaías: a palavra de Jeová que você falou é boa. E acrescentou: é boa, já que haverá paz e estabilidade enquanto eu viver. Após ter mostrado todo o seu tesouro e ter sido repreendido por Jeová, Ezequias diz essas palavras, demonstrando que ele não se importava muito com as consequências de sua atitude. Lição para nós: nós, como cristãos, devemos sempre estar interessados em saber as consequências de um ato errado, pois isso nos ajuda a tomar boas decisões hoje e assim evitaremos consequências negativas tanto para nós como para outros. E outra joia que nós podemos encontrar, voltando um pouquinho, ainda no capítulo 20, o versículo 8, diz assim: Ezequias tinha perguntado a Isaías: qual é o sinal de que Jeová me curará e de que subirei no terceiro dia à casa de Jeová? Note que Ezequias, ele sabia que Jeová iria curá-lo, porque Isaías já havia lhe dito isso, mas ele precisava de um sinal. É interessante que a maioria das pessoas do passado tudo queria um sinal para acreditar naquilo que Jeová já havia dito. Então, que lição nós podemos tirar disso? Podemos dizer que hoje, por ter a palavra de Deus completa, a Bíblia Sagrada,
Hoje nós não andamos pela vista, aquilo que vemos, aquilo que Jeová faz, mas nós andamos pela fé, pois nós temos certeza do cumprimento final de suas promessas. Então nós não precisamos ficar vendo todos os detalhes para que possamos ter fé em Jeová. Basta ler a palavra de Deus, acreditar que com certeza Jeová, ele já fez a promessa e irá fazer e cumprir no futuro. Então, se você espera um sinal milagroso para começar a fazer a vontade de Jeová, para acreditar que Jeová está fazendo mudanças em sua vida e que no futuro cumprirá com suas promessas, saiba que você está tendo uma perca de tempo. Sendo assim, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ore a Jeová e tenha certeza que, diferente de muitos servos de Jeová do passado que foram fiéis, mas necessitavam de provas vivas, nós hoje andamos pela fé e também somos fiéis a Jeová. Que possamos continuar assim até o fim de nossas vidas, para que possamos receber a maravilhosa recompensa que Jeová dará a cada um de nós. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que de alguma forma possa ter sido de valor para vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.